Paz do Senhor, lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, Revista dos Juvenis, título da lição, Ética Cristã na Família. O texto base da lição está lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, até o versículo de número 25, que é a leitura bíblica em classe, e que vai trazer para nós a instituição da primeira família, né? Lembrando que a família é a instituição mais antiga, a primeira instituição que existe no planeta Terra, instituída por Deus. E ela se torna então a base das demais instituições, tá? Se torna a base da sociedade. Então, se a família vai bem, a sociedade vai bem. O que acontece no nosso contexto que vivemos, infelizmente, nós encontramos a família sob ataque. Esse ataque é óbvio que ele é orquestrado por Satanás, mas ele se manifesta nas filosofias humanistas que vêm sendo transmitidas através de pensadores, intelectuais, através das mídias, através da televisão, e tem influenciado a nossa sociedade. E infelizmente, né, a família vem sendo destruída por esses pensamentos, por essas filosofias. Quando eu digo da destruição da família, nós devemos ter em mente o alto índice de divórcios que ocorre na nossa sociedade. Em cada 3 casamentos, um termina em divórcio. O adultério tem se tornado corriqueiro. Também tem se tornado bastante comum nós observarmos no noticiário o assassinato de filhos pelos próprios pais, ou pais matando seus próprios filhos, irmão matando irmão, e uma série de outras tragédias que têm atingido a família. Tudo isso é consequência do quê? Do abandono daquilo que Deus estabeleceu como ideal para a família. E se abandona aquilo que Deus estabelece como ideal para a família e se adota nessas filosofias humanistas que têm trazido essas consequências trágicas para a nossa sociedade. Nós temos, por um outro lado, um fato muito alarmador, é que a nossa sociedade ela é uma sociedade cristã, né? A maioria dos brasileiros se denomina cristão, e segundo dados, em 2020, esses cristãos serão a maioria evangélicos em 2020. Então cresce assustadoramente, né, o número de evangélicos no país, e eles vão se tornar a maioria, né, em 2020. Porém, isso não tem inibido a destruição da família. Então nós precisamos fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Né? Cresce o número de evangélico, mas a família continua sendo destruída. O que ocorre é que, infelizmente, né, mesmo os evangélicos, mesmo os cristãos, né, não têm observado qual é o ideal, né, de família que Deus tem estabelecido nas Escrituras Sagradas. Então essa é uma lição muito importante que vai nos lembrar, que vai trazer, né, à tona aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus estabeleceu como família, e além disso, né, Deus estabeleceu também um comportamento. Deus espera um comportamento de cada componente dessa família. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus estabeleceu um papel para o homem, estabeleceu um papel para a mulher, estabeleceu também uma função para o filho dentro dessa família. Quando cada um, né, cada componente dessa família, ele faz o seu papel. Quando o homem entende o seu papel dentro da família, a mulher entende o seu papel dentro da família, o filho entende o seu papel dentro da família, à luz das Escrituras Sagradas, essa família ela tem tudo para dar certo, tá? Olhando para a nossa lição, o tópico de número 1, ele traz uma pergunta para nós: o que é família? Se você fizer essa pergunta fora do contexto das Escrituras Sagradas, vão trazer, né, muitas filosofias humanistas, né, tentando definir o que é família. Mas só existe uma definição de família dentro das Escrituras Sagradas, que é a união entre um homem e uma mulher. Então isso já mostra para nós que é uma união heterossexual e monogâmica, ou seja, um homem e uma mulher, tá? Não 2 homens e uma mulher, não 2 mulheres e um homem, tá? A família então é uma união entre um homem e uma mulher dentro do casamento,
essa união é indissolúvel, né? Deus não deseja que haja separação, ela tem que ser até o fim da vida, e com o propósito de gerar filhos, tá? Isso é a definição de família que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, tá? Infelizmente, né, na sociedade que nós vivemos, outras definições, né, outros conceitos têm sido introduzidos, né, nas nossas escolas, tá, nas universidades, nas mídias sociais, tá, nos meios de comunicação, vem sendo difundido outros conceitos de família. Isso é muito grave, tá? Porque a família, ela tem como objetivo, e nós vamos adentrar já no próximo tópico, que é a importância da família. Um dos principais objetivos da família é a perpetuação, né, do ser humano, é a continuação dos seres humanos aqui na Terra. Para gerar filhos, tem que ser a união entre um homem e... Continuando aqui no tópico 2, a importância da família. Quando nós olhamos para a nossa leitura bíblica em classe, né, o texto nos fala que, né, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, a família, ela é importante porque o ser humano, ele não foi criado, ele não foi feito para viver sozinho, para viver na solidão. Nós somos seres dependentes de relacionamentos sociais. Então, esse relacionamento social, ele deve ser aprendido, ele deve ser desenvolvido dentro da família. E também, né, a família, como eu já disse no tópico anterior, ela é muito importante no processo de geração de filhos e continuação, né, da humanidade. E a família, ela deve, né, então, gerar filhos e educar esses filhos com amor sempre, né, trazendo muita reverência, né, o conhecimento de Deus, para que essa criança ela se torne um adulto seguro e que traga aí benefícios para a sociedade. Então, quando essa família é destruída, quando ocorre o divórcio, infelizmente, né, a educação desses filhos vai ser afetada, né? Quem participa de uma situação de divórcio também leva um trauma disso. Então, tudo isso ocorre, infelizmente, devido, né, à questão da entrada do pecado no mundo. É bem provável, né, que o professor, quando ele aborda esse assunto em sala de aula, né, tenha jovens, né, que passaram por situações de pais separados, conviveram com divórcio, tá? Então você deve deixar claro, né, para o aluno que, a princípio, né, isso não é a vontade de Deus que ocorra a destruição da família, o divórcio, porém isso ocorre devido ao pecado. Porém Jesus veio, né, para perdoar os pecados, né, e nos restabelecer numa vida nova de comunhão com Ele. Passando aqui para o tópico 3 da nossa lição, a vontade de Deus para a família. A vontade de Deus para a família é que essa família ela atinja, né, os objetivos para a qual ela foi criada, ou seja, que seja um lugar de harmonia, onde as pessoas desfrutem a comunhão com Deus, onde a glória do Senhor seja espelhada, tá? E que esse lar seja um lugar seguro, né, para a formação de filhos, para a educação dos filhos, e que haja o suprimento das necessidades físicas e espirituais e materiais, né, de todos que estão ali dentro desse projeto chamado família. Para que isso aconteça, né, só é possível quando cada um dos componentes dessa família observa qual é o seu papel à luz da palavra de Deus, tá? Quando o homem ele entende o seu papel de líder, de provedor, de sacerdote do lar, quando a mulher entende o seu papel de adjutora, de estar ali apoiando, né, o seu marido em suas decisões, desde que elas sejam, né, na direção de Deus, e os filhos, né, entendam que eles devem honrar o seu pai e a sua mãe, tá? Devem lhe prestar obediência. Então, quando cada componente dessa família ele entende qual é o seu papel à luz da palavra de Deus, essa família ela vai atingir realmente a vontade de Deus. Então, chegando no fechamento da nossa aula, nós entendemos, né, que Deus estabelece, né, um conceito do que é família. Deus estabelece um comportamento, né, esperado para cada componente dessa família. E se nós entendermos esse conceito e assimilarmos esse comportamento e colocarmos em prática na nossa vida, nós teremos uma família que viverá
à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, né? Ela é agradável, ela é perfeita. No Salmo de número 1 e versículo de número 1, a Bíblia nos diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é bem-aventurado? É feliz, né? Aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, uma família feliz é uma família que não anda, né? Que não assimila, né? O seu comportamento conforme as práticas deste mundo, né? Que não é influenciada pelas mídias, que não é influenciada pelos meios de comunicação, mas antes tem o seu comportamento moldado à palavra do Senhor. Então esse é o segredo, né, para a família, né, ter, né, sucesso, para a família não ser destruída e atingir o objetivo que é viver a vontade de Deus. É observar as Escrituras Sagradas e entender que existe uma ética, que existe um comportamento que Deus espera para cada um, para cada componente dessa família. Deus abençoe, né? Até a próxima aula.